Pessoal, dando início a essa aula, nós vamos cuidar de um tema separado. Vamos cuidar da liquidação de sentença. E para a gente falar da liquidação de sentença no novo Código de Processo Civil, a partir do artigo 509, vamos relembrar como era, na verdade, a situação de liquidação em relação ao que a gente tinha no velho CPC de 73 e depois na mudança que nós tivemos ali nos anos 2000. Quando a gente tinha a figura do conhecimento do processo de execução, aquela bifurcação procedimental, não é isso? Sem a vivência do sincretismo, nós enquadrávamos a liquidação como algo intermediário, se necessário, enquanto processo. CPC de 73, na sua origem, senhores, dizia que sentença ilíquida eu não poderia executá-la, tal como hoje, claro, a execução é por quantia certa, mas que eu necessitaria de um processo intermediário, citando o devedor e depois, por sentença, o juiz fixando os valores dessa sentença ilíquida. E aí depois, então, é que a gente iria providenciar o processo de execução por título executivo judicial. Primeira década, não é isso, dos anos 2000, mudança significativa no Código de Processo Civil, vivência em sincretismo do conhecimento e da execução. E claro, a liquidação de sentença também teria que se enquadrar nesse sincretismo, deixando de ser processo intermediário e sendo uma fase intermediária, aonde o que a gente tem é a mera intimação, não mais citação daquele devedor ou mesmo do próprio credor, porque é lícito ao devedor também providenciar a solicitação de liquidação, e a partir daí eu tenho sempre decisões atacáveis por agravo de instrumento, sendo que por decisão interlocutória o juiz fixará o valor certo dessa sentença do título executivo e líquido, tornando líquido e apto para a execução. Tudo no mesmo processo, na vivência do sincretismo. Claro que o novo Código de Processo Civil manteve essa vivência do sincretismo, mas trouxe algumas mudanças. Bom, qual significativa mudança a gente vai ver na liquidação por arbitramento? Mas antes vamos fazer o trabalho que a gente sempre faz com os senhores nesse nosso curso, artigo por artigo, comparado, comentado. Joga para mim, artigo 509, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do devedor ou do credor. Senhores, primeiro passo, requerimento de quaisquer das partes envolvidas, seja credor, seja devedor. E quando eu, artigo 509, falo requerimento, eu deixo muito claro que não é lícito ao juiz dar início de ofício ao processo, hábito, à fase de liquidação de sentença. Não é lícito ao magistrado dar início à fase de liquidação de ofício. Tem que ser a requerimento, seja daquele que é credor, seja daquele que é devedor. Então, do caput do artigo 509, nós podemos extrair isso. Joga para mim. Agora sim, a lei vai falar sobre as modalidades da liquidação de sentença, que poderá ser por arbitramento, que poderá ser pelo procedimento comum. Levo os senhores agora a uma situação comparativa. Por quê? Porque nos dizia a lei que nós tínhamos liquidação 475C por arbitramento, nome mantido no novo Código de Processo Civil, e por artigos 475E. Senhores, nós não chamamos mais de liquidação por artigos. Nós chamamos de procedimento comum. Então nós temos liquidação por arbitramento e por procedimento comum. Joga de novo para mim, vamos lá aos incisos 1 e 2 do artigo 509. Porque indo aos incisos 1 e 2, nós vamos observar que liquidação por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 2, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Imaginemos o seguinte, a necessidade da realização de cálculos complexos. Para que eu empreste liquidez a essa sentença, não basta a aplicação direta daquelas operações aritméticas básicas,
adição, multiplicação, nada disso. Existem situações de cálculos que são complexos e que, em regra, nós do direito, salvo se alguém aqui também é contabilista, conseguiria lhe fazer com toda a tranquilidade e precisão do mundo. Como há necessidade de cálculos complexos, nós vamos fazer por arbitramento, que no velho Código de Processo Civil tinha como pressuposto primeiro, em termos de ato processual, o juiz designando um perito e marcando lá o devido andamento e realização dessa prova pericial. Chegaremos à conclusão que isso mudou, aguardem um momento. Mas quando a gente no velho código falava em liquidação por artigos, nós sempre falamos em liquidação por artigos, seguiria ali o dito procedimento comum. E o legislador preferiu então desaparecer com o nome liquidação por artigos e deixar tão somente liquidação pelo procedimento comum, aonde a característica é a mesma da liquidação por artigos antigo. Eu vou fazer uma petição, nessa petição eu trago fatos novos, documentos, provas, quanto a esses fatos que não são nunca para rediscutir o mérito da causa, mas sim para delimitação da quantia devida. Exemplo clássico, situações de ato ilícito, aonde o cidadão teve que ficar internado em determinado hospital, teve gastos com sua recuperação física, e que antes de ter ali a valoração de todo o gasto que ele teve com a sua plena recuperação, ele vai e faz a distribuição da petição inicial, busca uma sentença condenatória ilíquida, aonde agora nessa sentença ilíquida o juiz reconhece a culpa do réu e impõe a ele a obrigação de pagar todas as despesas decorrentes do ilícito praticado, todo o prejuízo material que o autor teve com essa prática do ilícito lá declarado, lá caracterizado na sentença. Ótimo. O que a gente trará agora nessa fase de liquidação, que antes nós chamávamos de liquidação por artigo, e agora nós vamos chamar de liquidação pelo procedimento comum. Nós vamos justamente, senhores, trazer agora para dentro do processo os fatos que são os fatos relacionados a esses valores e as provas, para demonstrar que realmente esses valores, esses gastos, correspondem àquilo que a sentença determinou. Então a liquidação por artigos, ela não desaparece. Desaparece o nome, mas o procedimento continua sendo procedimento comum. Trago fatos novos, ok? Bom, liquidação por arbitramento, liquidação pelo procedimento comum, é isso que nos dá os incisos 1 e 2 do artigo 509. Vamos aos parágrafos, por favor, desse dispositivo legal. Quando na sentença houver parte líquida e outra ilíquida, me diz o parágrafo 1º, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela, e em autos apartados a liquidação desta. Senhores, por gentileza, não há nenhuma novidade nesse caso. Me permitam aqui 475I do velho Código de Processo Civil, parágrafo 2º, que já nos dizia que quando na sentença houver parte líquida e outra ilíquida, que desde logo se promova simultaneamente a execução e a liquidação em autos apartados. Nenhuma novidade, então, em termos de situação procedimental, digamos assim, nesse parágrafo 1º do artigo 509. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença. Senhores, o antigo 475B, na sua primeira parte, já nos dizia isso, que quando o valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, desde logo se faça o requerimento do cumprimento de sentença. E isso se mantém, ok? Cálculo aritmético é justamente a utilização simples das operações aritméticas padrões. E aí, a partir do momento em que é necessário o cálculo simples, nós fazemos a petição, trazemos a planilha de atualização dos valores, solicitando direto o cumprimento de sentença, sem ser necessária fase de liquidação por arbitramento ou mesmo por artigos, não é isso? Bom, maravilha. Parágrafo 3º, dentro da lei uma novidade. Porque o parágrafo 3º vai dizer para a gente que o Conselho Nacional de Justiça desenvolverá
e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Senhores, nós temos aqui uma novidade, porque a lei não previa essa obrigação ao CNJ. E isso é bom? Cara, é muito bom. Por que que isso é muito bom? Porque isso viabiliza a uniformização de incidência de percentuais de correção monetária. Não ficando cada estado ali, cada tribunal, utilizando de índices específicos próprios. E já que a gente pensa numa situação de uniformização, a figura do CNJ aqui é fundamental no desenvolvimento e disponibilização de um programa de atualização monetária que possa ser utilizado como padrão para todos no Brasil, que dá tratamento isonômico em termos de atualização de valores. E já vimos que o princípio da isonomia é um dos princípios que rege, inclusive, esse nosso novo Código de Processo Civil. Vamos ao último parágrafo desse artigo, parágrafo 4º. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Nenhuma novidade em termos comparativos, porque sempre foi proibido pela lei discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou nessa figura da liquidação. Portanto, senhores, liquidação a requerimento, não de ofício do credor ou do devedor, ok? Liquidação por arbitramento, a questão dos cálculos, vamos observar. Liquidação pelo procedimento comum, a velha liquidação por artigos, aonde eu tenho um procedimento intermediário, onde eu trago o fato novo, provas, para que eu tenha agora o valor correto da sentença, notadamente nas situações de ato ilícito, onde é muito utilizado a liquidação por procedimento comum, a antiga liquidação por artigos. CNJ disponibilizando uma base de sistema próprio para atualização monetária em termos nacional, é ótimo. Vamos lá, artigo 510, por gentileza, vamos ao próximo aqui que cuida da liquidação. O artigo 510 vai dizer que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Senhores, o velho artigo 475D nos dizia que na liquidação por arbitramento, a primeira coisa que o juiz faria, após o requerimento, claro, seria a nomeação de um perito, prazo para entrega de laudo, e aí as partes se manifestariam depois sobre esse laudo, e o juiz decidiria, se necessário, inclusive, designando anterior audiência. Agora não. Segundo o artigo 510 do novo Código de Processo Civil, o procedimento da liquidação por arbitramento está completamente diferente. Primeiro, havendo requerimento, nesse requerimento já deve ali ser apresentado pela parte interessada documentos e parecer elucidativo. O que seria um parecer, senhores? Um laudo pericial, feito não pelo perito oficial, mas sim por alguém ou por programas disponibilizados no mercado para cálculos complexos. Então a própria parte se encarregaria, com auxílio ou não de um perito assistente, ou mesmo de programas, cara, está lotado aí no mercado, de trazer ele parte os cálculos daqueles valores que ele acredita. Podendo, inclusive, ser feito o requerimento e, a partir daí, o juiz marcar prazo para que tanto o requerente quanto a outra parte tragam, então, esses seus pareceres elucidativos. Ela pode começar eu já apresentando problema absolutamente nenhum. E, a partir daí, as partes tendo prazo para trazer esses pareceres. E depois, prazo para se manifestarem sobre esses pareceres, fazendo com que haja um desenvolvimento em contraditório, o juiz já poderia decidir se sentir seguro quanto ao valor em relação a um desses pareceres, ou, se for o caso, havendo ali dúvidas
incontornáveis por ele, magistrado, determinar desde logo a realização de uma prova pericial. Problema absolutamente nenhum, senhores. Então vamos pensar aqui, por gentileza, nessa significativa mudança, ok? Por que a gente tem que pensar com carinho? Antes eu marcava perícia e já começava a ficar extremamente caro o procedimento. Faria ali o laudo pericial, sei lá quanto tempo isso gastaria. As partes teriam que, se for o caso, criar situação de impugnação desse laudo apresentado pelo perito oficial, ok? Aí agora, senhores, a coisa mudará um pouco de figura no novo código. Por quê? Nós estamos intimando as partes, pelo menos essa é a regra, como eu falei, nada impede que a parte requeira e já traga o dela, ok? Mas a gente estaria intimando as partes à apresentação desse parecer, prazo fixado pelo juiz. Oi, Val, e se o devedor trouxer o dele e o credor com valores diferentes? Que bom, porque nós já teremos valor incontroverso. E como a gente viu, eu já posso executar essa incontrovérsia. E aí aqueles valores em disputa ficam para liquidação. Ou até mesmo o juiz aceita um desses pareceres como real representação dos valores da sentença. Homologa um desses períodos, pareceres, ok? Ele homologa um desses pareceres e a partir daí segue-se a execução. Se alguém não concordar, agravo de instrumento é o recurso cabível. Artigo 1015, parágrafo único, ok? Porque toda decisão de liquidação é atacável por agravo de instrumento. Então percebam, se nós já temos pareceres, tanto do credor quanto do devedor, nós obrigatoriamente já temos valores incontroversos e segue então a execução. Porra, Ival, então eu, devedor, não vou apresentar parecer nenhum não. Tudo bem. Corre o risco, qual? Do juiz homologar o do credor e já determinar o segmento dos atos executivos a partir daí. Então eu não acredito que seria uma boa estratégia processual o devedor ficar omisso e não apresentar o seu parecer. Porque aí a execução prosseguirá pelo valor, podem ter certeza, senhores, apresentado pelo credor, porque para o juiz será muito mais confortável. Ele intimou o devedor, não quis trazer, estou homologando do credor e vamos embora, deixa o pau quebrar, dando início à figura da execução, correto? Então, senhores, essa nova forma de liquidação por arbitramento aqui do artigo 510 vai impactar de uma forma extremamente interessante tudo aquilo que a gente tinha na fase de liquidação, dando uma dinâmica completamente diferente e uma possível situação de um resultado mais rápido na figura do cumprimento de sentença. Matamos de novo para afirmar a posição em relação ao 510. Vamos lá. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos substantivos no prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Vamos ao 511, por gentileza, senhores. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a quem estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber o disposto no livro 1, parte especial desse código, senhores, procedimento comum. Eu estou fazendo uma petição, aonde eu trago os gastos que eu tive, por exemplo, para continuar no exemplo que a gente estava lidando do meu tratamento médico, está aqui os documentos, talvez testemunho eu tenha que ouvir em audiência, problema absolutamente nenhum. Digo quanto foi a minha despesa, intimo o devedor, para querendo contestar esses valores, esses lançamentos que eu fiz aqui. Se ele não contestar, eu, juiz, homologo isso aqui e vamos embora. Se ele contestar dizendo não é isso tudo, eu já tornei parcela em controvérsia e já executo de uma vez. E a controvérsia eu jogo para a fase de provas, digamos assim. Para mim, o único vacilo podia fazer uma audiência aí, velho. Mas dá para entender o legislador na sua pressa de contestar
esse início da fase da liquidação pelo procedimento comum e gerar valor incontroverso para já viabilizar a execução, foi uma opção política dele em relação a uma possível designação de audiência, nada impedindo que essa audiência seja pelo juiz ou mesmo a requerimento das partes, designada no curso desse procedimento comum de liquidação. Matamos de novo então 511, só para a gente firmar. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa do seu advogado ou na sociedade de advogados a que estiver vinculado, para querer apresentar a contestação, prazo de 15 dias, e a partir daí eu já teria valor talvez incontroverso, execução, e continuo na liquidação quanto a possíveis valores, fatos controvertidos em relação a esse procedimento comum de liquidação. E por fim, senhores, artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópia das peças processuais pertinentes. Percebam que a gente já tinha no parágrafo 2º do artigo 475-A antigo essa situação colocada. Senhores, liquidação realizada de forma antecipada. E o que é interessante nessa liquidação realizada de forma antecipada? Eu tenho sentença ilíquida, recurso, autos ao tribunal, falando ainda, ou visualizando como autos físicos, ok? Autos ao tribunal, beleza. Depois, senhores, nós já damos início à liquidação. Nós, na qualidade de credores, já podemos requerer ao juiz de primeiro grau a liquidação dessa sua sentença, mesmo na pendência do recurso. Anota para mim, mesmo que seja recurso dotado de efeito suspensivo, isso não inibirá a liquidação antecipada. Por que que não inibirá, senhores? Porque efeito suspensivo a recurso suspende, sabemos, os atos de efetivação, suspende o cumprimento da sentença, não a sua liquidação. A liquidação está muito mais próxima de uma atividade cognitiva do que de uma atividade executiva. Portanto, mesmo que o recurso seja um recurso dotado de efeito suspensivo, já pode ser requerida a liquidação. Fazemos a liquidação e esperamos, se for o caso, o trânsito em julgado ou interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo para darmos início, então, desde logo à figura da execução. Essa liquidação antecipada pode ser uma estratégia processual utilizável para se tentar ganhar tempo, principalmente quando você tenha muita certeza, muita convicção de que a sentença, apesar do recurso, será mantida. Beleza? Senhores, é isso aí. Liquidação de sentença. Paramos por aqui esse bloco.